Olá, Rafael. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado por topar conversar conosco. Rafael Cardoso, né, na minha opinião, o mais importante historiador de design brasileiro. Nós já trabalhamos muito, tive a felicidade de trabalhar com ele em alguns projetos, né? É um super curador também e é professor de desenho industrial, romancista, e Rafael está de Berlim, nos falando de Berlim. E aí, Rafael, como estão as coisas? Bem, dentro das possibilidades. Quero começar agradecendo o convite para estar aqui conversando com você. Eu acho uma oportunidade, é sempre bom conversar com você. Sempre que a gente troca ideias, isso nascem novas ideias. Isso é a melhor conversa. É assim. Aqui em Berlim, comparado com o Brasil, tudo ótimo, né? Pois é. Aqui está bem menos grave que a situação no Rio de Janeiro, então não tem o que reclamar. Sim, sim. Rafael, vamos começar de uma maneira bem convencional, falando dos teus primeiros livros sobre design, né? Quer dizer, primeiro ia perguntar onde você estudou, a tua formação e como é que você apontou para a história do design. E depois eu acho que é muito particular na sua trajetória a desmistificação de um moderno absoluto, né? Quer dizer, uma relativização disso. Mas onde é que você estudou? Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, na Johns Hopkins, e fiz faculdade na verdade, aquele sistema americano, né, de créditos, então não tem muito especialização na graduação. Mas eu fiz mais ciências sociais, humanidades, acabei me formando em sociologia, oficialmente. Aí fiz mestrado de História da Arte na UFRJ e fiz doutorado de História da Arte no Courtauld Institute of Art em Londres. Então, na verdade, a minha formação amplamente é de História, mais especificamente História da Arte. Eu não me definiria como historiador de design. Sempre vi o design como os objetos de design como objetos que não diferem qualitativamente das obras de arte. Os campos de estudo são muito próximos. Então, a abordagem que eu fiz de história do design sempre foi do ponto de vista da história da arte. Isso é uma coisa que, inclusive, gerou muitos incômodos, porque existem pessoas dos dois lados dessa linha divisória que querem patrulhar o limite entre arte e design. E eu sempre trabalhei na mão contrária, de tentar ver isso de uma forma holística, abrangente, estudar os objetos tanto de arte erudita quanto de arte não erudita, com o mesmo ponto de vista, a mesma perspectiva metodológica. Então, isso explica um pouco a minha trajetória, até porque, atualmente, o meu livro novo que vai sair é um livro que mistura totalmente arte e design. Tem pintura, fotografia, artes gráficas, tudo no mesmo livro, né? Olhando tudo junto, é assim que eu gosto de fazer, junto misturado. E é um livro que, assim, eu acho que a editora vai vender o livro como história cultural, não nem história da arte, nem história do design. A editora entende isso como história cultural do Brasil. Eu vejo isso como um livro de história da arte, totalmente coerente com a formação que eu tive. E tem pessoas que lerão esse livro como um livro de história do design. Então, fico feliz de estar mexendo nessas fronteiras. E o teu recorte para esse último livro, temporal, desde quando? Sim, qual é o tempo que você percorre? 1890 a 1945. O livro se chama, traduzindo, o livro vai sair em inglês, pela Cambridge. Traduzindo o título, chama Modernidade em Preto e Branco.
pelo crivo da arte, da cultura de massa, da cultura popular. Então, em vez de olhar primeiramente para o erudito, depois tentar entender o Brasil a partir disso, eu acho que a historiografia tradicional do modernismo é essa, olha para os artistas, arquitetos, escritores, pensadores eruditos e tenta entender como eles viram o Brasil, está fazendo um pouco o caminho inverso. Então, o meu livro olha para... tem um capítulo sobre as primeiras imagens das favelas. Tem um capítulo sobre a relação entre carnaval e arte da década de 10 e 20. É um livro que tenta ver a evolução uma modernização artística do Brasil pelo crivo do que aconteceu com a grande maioria das pessoas, e que as pessoas percebiam e liam e viam, e não o que aconteceu com alguns poucos. É uma história cultural da modernização artística do Brasil. Então ele começa em 1890 e ele termina em 45. Começa com o início da República e termina com o fim do Estado Novo. O recorte é um pouco pelos períodos políticos mesmo. Sei. E, Rafael, nessa demarche, eu estou me lembrando aqui de um projeto que nós temos esperança de fazer juntos, né? Que é uma história do modernismo brasileiro, mas eu vou definir, você me corrige, que é uma definição muito, como eu diria, muito ousada, mas pelo lado B, né? Quer dizer, enquanto o modernismo sempre é encarado nas questões, né, da migração portuguesa, né, na mistura com a cultura africana, com a cultura indígena, você tem um projeto que é super interessante, que é de fazer do ponto de vista dos migrantes, né, de outros países, europeus, inclusive, né, que se estabelecem Europa, aqui. Ásia. Desculpe? Ásia também. A Ásia componente também. asiática é muito forte. Né? Fala um pouquinho disso, acho tão Olha, interessante. na verdade, é uma questão que eu acho que você também já trabalhou. Eu tenho muita esperança de fazer esse projeto também. Faço votos que ele venha a acontecer. É uma perspectiva que eu acho que nós compartilhamos. O seu trabalho também olha muito para essa questão de a abertura do modernismo brasileiro para o internacional, para o cosmopolita. Acho que muitos de nós que trabalhamos com história, com patrimônio, pertencemos a um núcleo social, que é um grupo social que é extremamente internacional. Que viajamos, falamos outras línguas, temos uma relação, não separamos o Brasil do mundo. O Brasil existe para nós como uma parte do mundo. E o mundo precisa ser visto pelo crivo do Brasil. Agora, sabemos muito bem que desde os anos 20, desde o centenário da independência até o ISEB, nos anos 60, um período de 40, 50 anos, muitas pessoas tentaram olhar para o Brasil como se fosse algo à parte, algo que existisse no mundo sem relações com o mundo. Então, pensar o Brasil, inclusive se virou um chavão, né? Os intérpretes do Brasil. Então, tem Gilberto Freire, tem Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, tem toda aquela linhagem de intérpretes do Brasil. Vai terminar com uma historiografia no ISEB, nos anos 50 e 60, praticamente cega do nacionalismo. Assim, você vai ver um Nelson Werneck Sodré, é uma historiografia de um livro, né? que é explicar o Nelson Werneck Sodré, que é um historiador que eu admiro e respeito muito, mas tem umas coisas que são impensáveis hoje em dia. Né? A gente vê a história da imprensa no Brasil, do Nelson Werneck. O Nelson Werneck não trata de periódicos em língua estrangeira, que não sejam em português. Então, os periódicos de língua estrangeira não são incluídos na historiografia dele. Isso, num país que teve muitos idiomas,
falam 200 idiomas. No passado já teve uma imprensa muito extensa em italiano, em alemão, em Yiddish, em francês. No século XIX tinha uma série de periódicos brasileiros publicados no Rio de Janeiro. Aí, esses periódicos não contam para o Nelson. Né? No livro dele, simplesmente não existem. Eles são omitidos, ou então uma notinha de pé de página, uma referência passageira. E o que isso gera? Assim, isso a gente entende por que ele fez isso. Ele fez isso porque naquela mentalidade da década de 50 e 60 era importante exaltar essa ideia de um Brasil grande. Né? Era uma coisa que correspondia ao desenvolvimentismo. Então, você sabe melhor do que eu isso. Estou aqui falando para o benefício do nosso público ouvinte, porque eu sei que para você eu estou ensinando o Padre Nosso a vigário. Mas a gente tem todo um período de 40, 50 anos em que as pessoas sistematicamente, uma certa historiografia sistematicamente ignorou tudo que não fosse as chamadas 3 raças. Então, o que era português, negro e índio era importante, o que não era omitido ou jogado para as notas de pé de página. Isso é uma distorção da história do Brasil no século XIX e XX. O Brasil é um país que foi construído de forma extremamente cosmopolita, inclusive com todos os pecados que nós sabemos dessa história, a tentativa da República de fazer um branqueamento da população, importar imigrantes europeus para justamente expulsar o elemento nacional, tentar melhorar a raça, como os pseudocientistas do século XIX acreditavam. Então, assim, tem toda uma série de restrições que, obviamente, precisamos fazer a como ocorreu esse processo de consolidação da nação, mas, como historiadores, não podemos absolutamente ignorar que isso ocorreu. Não podemos fingir, tapar o sol com a peneira, fingir que não houve uma imprensa em alemão, fingir que São Paulo não é uma cidade que, em 1900, era 30% italiana. Essas questões têm que ser levadas em consideração. Aí, dentro dessa perspectiva ampla, eu chego ao projeto que eu gostaria que nós fizéssemos juntos, que é tentar olhar para como a imigração, e principalmente a imigração de refugiados e exilados entre as décadas de 30 e 50, como se impactou e alterou o cenário artístico no Rio e São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil. Eu acho que tem uma transformação grande nesse período. As pessoas falam frequentemente do movimento Ruptura. Ruptura, o nome de estudo, né? Ruptura. Em 52 teve o grupo Ruptura, eles fizeram um manifesto, eles fizeram uma exposição em 56. Eles basicamente marcam o começo de uma segunda geração do modernismo brasileiro. Bom, o grupo Ruptura original eram 7 artistas, 4 dos quais eram imigrantes. Um quinto do qual, o Valdemar Cordeiro, que não era imigrante, era brasileiro tecnicamente, mas nascido na Itália e criado na Itália. Ele era brasileiro porque filho de brasileiros e optou por ser brasileiro. Mas não tem nada de natural ou dado na formação daquele grupo. Eles não são um fruto de algo que vinha acontecendo desde a década de 20, eles são, como diz o nome, uma ruptura. A ruptura é em grande parte impactada pelo fato que eles estão vindo de fora. 4 dos 7 são basicamente refugiados. Né? O Leopoldo Rá, enfim, tem húngaros, poloneses. E aí você vê que toda aquela relação do arte concreta no Brasil com o exterior, Itália, Suíça, Argentina, tem um eixo ali extremamente cosmopolita e é importante a gente entender em termos de mundo. Você não pode entender a arte concreta como um fenômeno brasileiro. É preciso entender a arte concreta
concreto como um fenômeno internacional, um transnacional. Não tem nada de revolucionário ou polêmico em dizer isso. Mas temos uma historiografia que, basicamente, ou não olha para isso, ou olha para isso de uma forma muito, muito passageira. Sim. É curioso, Rafael, eu estou trabalhando, nesse momento, na correspondência entre o Lúcio Costa e o Le Corbusier. Vai sair um livro, ano que vem, ou até o final do ano, das cartas, algumas delas inéditas, entre os dois. E uma das principais polêmicas, né, é que o Le Corbusier, o período da guerra, ele flerta com o regime de Vichy, com Pétain, né, ele mora em Vichy, num hotel, durante algum tempo, e quando ele retorna a Paris, ele toma conhecimento da Brasil Builds, a Architecture d'Aujourd'hui está para publicar, né, uma revisão sobre o Brasil, Architectural Journal de Londres publicou. E ele fica completamente revoltado porque o nome dele é citado, né, mas é citado lateralmente, como consultor de um prédio. E ele diz que não existe arquitetura brasileira, que a arquitetura, na realidade, é uma adaptação e também, para ele era o modernismo, né? Quer dizer, da arquitetura dele, dos princípios dele. E, como sempre, o Lúcio Costa, né, pega a espada da verdade, né, e começa a defender, quer dizer que não há dúvida que as sementes são ele, que o tronco é dele, mas que daí começa a derivar uma linguagem, né, que, de modo algum, pode ser considerada debaixo dessa cúpula, né? Mas é muito interessante, porque o Lúcio Costa o faz também sem nenhum chauvinismo, né? Mas mostrando como foi possível um sotaque novo, partindo não só dessa influência do Le Corbusier, que é a maior, mas em diálogos com Alvar Aalto, né? Com arquitetos suecos, né? Mas é muito interessante, né? Porque é essa discussão, né, de que, na realidade, a nossa arquitetura efetivamente, eu tenderia a concordar que ela não é uma mera aplicação, né? Até porque ela teve influências também de outros lugares, né? Bauhaus, da Itália, né? Mas é muito interessante, assim, é o ponto que eu estou mais fascinado de descrever, porque... Quando vai sair esse livro? Olha, esse livro ele era para sair agora, né? Mas ocorre que ficamos todos pandêmicos. Eu, na realidade, estou fazendo a parte do Lúcio Costa e a Margarete Pereira está fazendo a parte do Le Corbusier. E com a pandemia, nós ficamos, cada um do seu lado, escrevendo, né? Então, você tendo tempo para pesquisar mais e melhorar as coisas, é muito tentador, né? E o difícil até é você sintetizar, é o que dá mais trabalho, né? Você não ficar... Bom, mas isso tudo para dizer que a editora deseja muito lançar este ano, mas eu acho que, sendo prático, esse ano não existe no Brasil, né? Eu acho que é a Julieta Sobral que está fazendo o design, né? Que está ficando lindo, mas eu acho que, na prática, ele vai sair no início do ano que vem, né? Enfim. O que... Está passando um ano perdido, né? 2020. Um ano que vai ficar na infâmia no Brasil. Com certeza, porque por todos os títulos, né? Pelos vírus bacterianos, pelos outros. Quero ver esse livro. Quero muito ver esse livro. Mas, assim, eu acho que ainda vai acrescentando mais uma camada a essa discussão. Você tem o Lúcio
aquela forte carga de estrangeirismo. E aí a necessidade dele de se afirmar mais realista que o rei, né? Mais brasileiro do que os outros brasileiros, é interessante. Assim, isso, você vê que a mesma coisa se repete. Eu mencionei o Valdemar Cordeiro, nascido e criado na Itália. Também tem a necessidade de se afirmar brasileiro. Então, assim, tem uma pressão, eu percebo que existe uma pressão grande, pelo menos nesse período, de formatização da brasilidade. Eu acho que é uma coisa que ficou no Estado Novo. Né? Assim, tudo que não era brasileiro era suspeito. Tudo que não era brasileiro tudo que era estrangeiro era inimigo. Por outro lado, né, eu acho que o Lúcio Costa tem todos os bons instrumentos para não curvar a cabeça para o Le Corbusier, exatamente porque ele tinha uma experiência cosmopolita, né? Ele nasce em Toulon, depois vai morar na Inglaterra, estuda na Suíça, né? Quer dizer, o Brasil para ele foi um estranhamento também, né? O primeiro texto que ele escreve, descrevendo o centro do Rio de Janeiro, é uma espécie de estupor, né? E aí ele entra numa causa santa de implantar o modernismo, né? E também com perspectivas sociais, para que as pessoas tivessem com a industrialização mais tempo. Também dizia que para o Brasil a democracia, né, e a justiça social jamais viria por caridade, mas por necessidade de consumo, né? Agora, uma coisa também que é interessante é porque ele não advoga em causa própria, né? Ele está... O Niemeyer, né, é o grande... Né, o Niemeyer e a produção brasileira, né, é o que ele usa, né? Então, é curioso, porque tem uma generosidade dele extrema. Toda vez que ele achava que alguém era mais útil a esta causa do que ele recuava, né? Enquanto o Le Corbusier, pelo contrário, ele não consegue se contentar com os sucessos dele, que foram muitos, né? Ele fez muitos prédios, etc., mas jamais o suficiente para abranger a ambição dele de mudar o mundo a partir de um corbusianismo, né? Enfim, o Corbusier, uma carta que eu nunca havia lido, foi uma carta dele para o Reed, né? Ele viu algumas coisas do Pedregulho, e quando ele escreve, é na época que ele está construindo a Unité d'Habitation de Marseille. E ele fala assim: Afonso, vamos ser sinceros, eu quero trabalhar no Rio. Começa assim. E depois diz assim: estou mandando fotos do meu canteiro de obras em Marseille, que você verá é muito mais sofisticado do que o seu do Pedregulho. Olha, aí esculhamba, quer dizer, perde, e mais uma vez o Lúcio vai, né? Enfim, assim como enfrentou Max Bill, né? Agora, você tem razão, ele, por exemplo, no início, ele chamava o Niemeyer por o arquiteto Oscar Soares, né? Porque Niemeyer era um nome estrangeiro, né? E ele louva muito a arquitetura luso-brasileira, né? E a arquitetura lusa, né? Uma certa rusticidade. É curioso como essas representações ocorrem. Uma pergunta chata, mas que é inevitável, e nossa relação com Los Hermanos? Você. A nossa relação brasileiros, né? Porque eu concordo plenamente que a gente tem a nossa vivência é muito cosmopolita, né? Mas nós temos também uma ignorância enorme, né, sobre o que se produz ou que se produziu nos países vizinhos, né? Alguns extremamente, extremamente sofisticados, né? Eu traindo a minha idade, a minha geração, a minha primeira referência com Los Hermanos era a banda. Mas, enfim,
Sim, América Latina. É uma questão, essa é uma questão que tem me interessado cada vez mais. Eu como todo historiador da arte brasileira, fui criado olhando para o Brasil e para a Europa. Sim. Bom, sim, sim. E de uns anos para cá eu tenho despertado cada vez mais para as semelhanças entre as experiências de vários países da América Latina. Acho que principalmente no nosso caso, as relações as relações e falta de relações com México, Cuba, Argentina, são Uruguai, são absolutamente determinantes para tentar entender essa relação tão complicada que todos nós na América Latina temos com a Europa. É interessante agora, vivendo na Europa, estou entendendo isso de uma outra forma. Claro. Porque, nós temos sempre a impressão no Brasil que o Brasil se forma olhando para a Europa. Mas, em grande medida, a Europa também se forma olhando para o espelho do outro, da alteridade. E o primeiro espelho do outro, principalmente no caso alemão, foi o Brasil. Né? Isso desde o século XVI, desde Randstaden, desde Jean Delery, tem esse espelho do Brasil como o outro. E uma vez que você entende que não é um processo unidirecional, não é o Brasil derivando da Europa, ou imitando a Europa, ou competindo com a Europa, mas ambos se formando mutuamente por um processo de olhar o outro, aí eu acho que a coisa muda de figura. Aí eu acho que uma vez que você entende isso, você pode ir além do ressentimento nacionalista. Vamos falar a verdade. De onde que vem esse nacionalismo todo, desde os anos 20 até os anos 60? É de um complexo imenso, de um medo imenso de ser inferior, de ser fracassado, de não ter dado certo, e querer impor compensação, um nacionalismo cego. Né? Um nacionalismo que, como eu falei, de umbigo, que finge que o Brasil existe num vácuo. Uma vez que você entende que não é uma questão de inferioridade, não é uma questão de um derivar do outro, mas uma questão de um influenciar o outro, de se moldarem mutuamente, aí torna-se muito interessante explorar exatamente os pontos de contato e convergência, né? As zonas de contato. Aí daí esse projeto que a gente mencionou, um projeto ligado aos imigrantes, exilados, refugiados, e é um momento ímpar na história de relações Brasil-Europa, em que houve uma inversão, né? Os europeus fugindo para o Brasil, né? Aquele período em que o Brasil era um porto seguro, era um refúgio, e como quis a imaginação fértil do Stefan Zweig, o Brasil vira até superior, né? Vira um lugar melhor do que a Europa, é a única esperança do mundo. A Europa acabou e agora é o Brasil. Sabemos onde foi terminar essa ideia. Né? Foi terminar de forma trágica no suicídio, na depressão do Zweig e num certo fracasso de um projeto, esse projeto desenvolvimentista exiliano. Né? Acho que 64 foi o balde de água fria que acabou com a ideia de que o Brasil era o maior do mundo. Poderia virar o maior do mundo. Mas essas trocas, essas inversões, esses estranhamentos, se eu falar para estranhamento, para falar do Lúcio Costa chegando no centro do Rio, esses estranhamentos são, para mim, o que mais interessa. Exatamente esses estranhamentos, por exemplo, Maria Helena Vieira da Silva vem para o Brasil, foi refugiada de guerra, e odeia, detesta, sofre, tem dias para ir embora. E a passagem da Vieira da Silva pelo Brasil, interessantíssima, ela é uma artista interessantíssima. Sim. O Brasil teve um impacto na vida dela, mas ela nega esse impacto. Por ela,
história dela, a passagem pelo Brasil. Mas não pode apagar. O Brasil faz parte da história da Vieira da Silva, do Arpádio Senes. Tem todo e eles fazem parte da história do Brasil. Aí, por outro lado, no outro extremo, temos o Marcel Gauthierot. O Gauthierot é uma espécie de assim, a coisa que ele fez, o que o Pierre Berger fez, né? Virou local, virou nativo e aí que isso é mais ativo que os nativos. Então, assim, o Gauthierot inventou na fotografia dele uma ideia de folclore brasileiro que basicamente é uma invenção dele, é genial. Eu acho fantástico. Tipo, o que o Gauthierot fez, o que o Thomas Farkas fez, são todos imigrantes europeus, ou refugiados europeus exilados, cada caso é um caso, Sim. criando uma ideia de Brasil que os próprios brasileiros consomem de uma forma nativista e nacionalista. Isso é fascinante. Não é porque são trocas, são estranhamentos e desterritorializações e colonizações às avessas, né, que me interessam muito. Acho que, em termos de pensar o que é um pós-colonialismo, um pós-colonial da cultura brasileira, começar a entender essas inversões de mão. Né? Porque pós-colonialidade não é anticolonialismo. Anticolonialismo é uma coisa relativamente simples. Anticolonialismo, sim, você é colonizado, o outro é o colonizador, você luta contra o opressor. Isso é simples de entender. Agora, essa relação bem mais complexa do Brasil, né, nos anos 30, 40, o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Então, assim, absolutamente, você não pode comparar a experiência brasileira da década de 1950 com a experiência africana da década de 50, em que eles estão tentando se livrar do jugo colonial. Sim. Então, assim, o Brasil não tem jugo colonial do qual se livrar. Ou se tem um colonialismo, é um colonialismo já internizado. E aí, essa pós-colonialidade do Brasil é um assunto de riqueza extraordinária. Eu acho que as pessoas ainda não acordaram para o quanto isso o Brasil viveu uma experiência de globalização, assim, globalização cultural, até antes de outros lugares que nós consideramos mais cosmopolitas, ou mais, enfim, do que países mais ditos mais avançados. A própria vinda da família real, não por eles próprios, mas pelo número de gente que trouxe e também pela possibilidade de que o Brasil pudesse ter como intercâmbio com outros países europeus, né, tanto em comércio como em arte e tudo, é uma coisa realmente ímpar, né? Eu acho que é a única vez que você tem uma capital de um país europeu relativamente importante na época, né, com a capital no Hemisfério Sul. Né? Capital não só de um país europeu, capital de um império mundial. Dali. Sede de um império mundial. É verdade. Transferida para a América do Sul, o primeiro governo de exílio da história moderna. As pessoas pensam em governo em exílio, pensam em Charles de Gaulle na Segunda Guerra Mundial. A ideia de um governo em exílio já existia no Brasil desde o início do século XIX. Sim. Então, assim, o Brasil tem experiências que são absolutamente ímpares. Mas é interessante que uma certa história europeia tende a negligenciar isso, porque ela é eurocêntrica. Atualmente, né? Assim, não é nenhuma novidade que a história europeia é eurocêntrica. Mas uma certa historiografia brasileira também quer ignorar isso, também quer tapar o sol com a peneira, porque ela insiste em pensar o Brasil como colônia. Acho que tem motivos
entrou num beco sem saída, do qual ainda estamos tentando encontrar como sair do beco. Agora temos, daqui a 2 anos, o centenário da Semana de 22. Uhum. E eu vejo as pessoas se contorcendo para tentar celebrar uma data. E já não dá mais para engolir essa história. Uhum. A inauguração da modernização artística no Brasil. Uhum. Muito tempo que isso ficou evidente que é preciso revisar essa posição. Claro. E tem muita gente trabalhando nisso, mas eu acho que tem ainda um nacionalismo, porque a história de 1922 ela não era necessariamente nacionalista em todas as vertentes, mas ela foi apropriada posteriormente para um nacionalismo, até nacionalismo da ditadura militar, né? 72 foi o centenário da Semana de 22, e foi uma orgia de comemorações de 22 pela ditadura, pelo auge da ditadura. Uhum. E ela foi basicamente cooptada por uma ideia nacionalista de autonomia cultural que absolutamente não lhe diz respeito. Né? Uhum. Não existe movimento menos autônomo dentro da história da arte brasileira do que a Semana 22. É completamente um intercâmbio com o modernismo francês. Né? Uhum. Como uma pessoa pode afirmar, ter orgulho do fato que Tarsila foi aluna do Léger e na frase seguinte afirmar que Tarsila é o nacionalismo cultural brasileiro. É uma contradição tão evidente que até aluno de segundo grau vê a contradição. Enxerga as contradições aí. Né? Mas temos especialistas de altíssimo nível que dedicaram sua carreira a tentar sustentar uma contradição lógica e evidente. E há uma facilitação, né? Buscar uma data de nascimento, né? Que é completamente bárbara. Né? E acho que até um dos belos movimentos você é mais novo que eu, mas eu acho que de uma nova historiografia, ia usar nossa geração, é um pouco desconstruir isso, né? Quer dizer, desconstruir esses relatos modernistas, né? Porque os modernos foram tão vitoriosos, né, nas lutas com o campo que eles forjaram a própria história e apagando as pegadas, né, de trás. Né? Então, eu acho que uma das nossas tarefas, adorando o modernismo, realmente acho que é importantíssimo, uma produção ótima, mas você vê essa história por mais espelhos, né? Por mais ângulos. Né? Com certeza. Inclusive, eu acho que isso virou uma prática corriqueira historiográfica em termos de arte, cultura e literatura no Brasil. Nessa coisa de estabelecer datas, recortes, dizer aqui começa alguma coisa e ignorar tudo que veio antes. Sim. Então, assim, eu estava relendo recentemente um texto fundamental para entender a história do design no Brasil, que é um texto que o Alexandre Wollner, escreveu para aquele livro dos animes, dos 2 volumes da arte brasileira. Sei. Agora. Eu também. E o Wollner escreveu o texto sobre a história do design gráfico. Uhum. E assim, o Wollner, que era uma pessoa incrível, um artista gráfico, um designer absolutamente não quero tirar nada da obra dele, mas não era um historiador. Absolutamente. Ele escreve um texto histórico que, basicamente, ele se coloca como começo. Ele é o início do design gráfico do Brasil. Tudo que veio antes ou não existia ou não era design gráfico. Então, assim, as contorções intelectuais que ele usa para
descartar figuras como Rudolph. Bernard Rudolph, que esteve no Brasil de passagem, como exilado, como refugiado, aliás, nos anos 30. Final dos anos 30, fez aquela marca incrível da fotótica, que era a empresa do Farkas. A marca e a arquitetura, né? Também é fantástica. É provavelmente assim, o primeiro projeto de design gráfico modernista, né, com todas as letras na história, que eu conheço, é o primeiro, ou um dos primeiros, acho que é 38. E aí o Wollner olha para aquilo, uma marca obviamente modernista, cheia de questões de Gestalt e totalmente comprometida com as discussões cerne do modernismo, do design gráfico modernista. Olha para aquilo e diz: isso não conta. Isso não foi feito por um brasileiro. Isso não é modernista porque eu digo que não é modernista. Então, assim, é uma prática assustadora de ou argumentação em causa própria, que é o caso do Wollner, do Corbusier, como você falou, ou então uma argumentação em causa alheia, talvez no caso do Lúcio Costa e de algumas outras pessoas, que também tenta estabelecer essas rupturas, esses limites. Né? Outro dia, eu vejo muito a história da publicidade, da propaganda é muito precária no Brasil. Então é muito comum as pessoas dizerem as primeiras campanhas de propaganda, a propaganda no Brasil começou na década de 40 com as agências J.W. Thompson, outras agências internacionais. Bom, tá, a gente entende, mas a gente entende que as pessoas estão tentando argumentar. Mas o que você faz com toda a história da propaganda brasileira, que existe desde o século XIX, né? O que você faz com aquela história antecedente, que já estava acontecendo antes de chegar esse marco fundador que as pessoas pretendem impor. A mesma coisa, a gente conhece bem a história a historiografia da ESD, né? O design brasileiro começa em 63. Ou então você pode dizer, começa um pouquinho antes com o Wollner, o Aloysio, começa no final dos anos 50. E aí, eu, 15 anos atrás, né, em 2005, publiquei aquele livro, O Design Brasileiro antes do Design. Que é um título, obviamente, paradoxal. O paradoxo é esse: existe toda uma produção de 100, 150 anos anterior ao que convenceu se chamar de design. Felizmente, nesses 15 anos, aquele livro teve algum impacto. Nesses 15 anos, as pessoas entenderam o recado e começaram a empurrar as datas para trás. Agora tem toda uma geração, como você falou, uma geração que questiona e fala abertamente o design brasileiro dos anos 20, o design brasileiro dos anos 30. Eu como autor, né, eu evito falar dessa forma. Eu evito o anacronismo de aplicar um termo que não seria reconhecido pelo próprio. Isso é uma discussão que eu tive muito com a Julieta Sobral, quando ela foi me orientando. O J. Carlos. Ela colocou o título da dissertação dela de mestrado, J. Carlos, designer. Era uma afirmação uma afirmação ideológica. Né? Vamos repensar o que significa design dentro da historiografia brasileira. Eu fui contra. Ela fez porque ela tem autonomia intelectual para isso. Então, assim, ela fez o que ela acreditava que era a afirmação que ela queria emplacar. Eu já tenho dificuldade de chamar uma pessoa, dizer que J. Carlos era designer, sendo que ele não reconheceria o termo. Se falasse o termo designer para ele não saberia o que é. Né? Para um antropólogo, isso é pecado mortal. Né? Você tem que usar a definição, né, do pesquisado, né, dentro do... Eu me lembro, uma dificuldade seríssima era assim, como chamar os integrantes, né,
do grupo moderno, eles gostavam de se definir como modernos, né? E rejeitavam modernistas, rejeitavam bravamente modernistas. Agora, implícito em rejeitar modernista é porque modernista significaria um novo ismo e um novo estilo. E eles pretendiam ser a solução final dos estilos, portanto, moderno, né? Quer dizer, seria a fase final da evolução. E aí começa a chover aspas nos nossos textos, né? Porque você tem que botar modernos, explicar por quê, né? Enfim. Por exemplo, também é um clube, né, que exclui o Vladimir Alves de Souza, que era um arquiteto tradicionalista, etc., mas faz lá o Museu Chácara do Céu, né, que é uma excelente obra, né, moderna, né? No entanto, não era considerado moderno. Quando eu fui entrevistá-lo no processo de fazer minha tese de doutorado, ele me recebeu na casa dele com muita pompa e com um livro enorme sobre modernismo e começou a me dar aulas sobre modernismo, né? E acho que era um livro do Gideon. E ele falava assim, mas eu, infelizmente, eu falhei, eu não fui moderno, né? E aí eu falei, olha, professor, essa questão do moderno atualmente, isso era nos 80, né? Não é mais tão valorizada assim. Foi uma das boas sensações de pesquisador de você ter uma pessoa já no final da vida, que é um paradoxo, porque era uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, com recursos financeiros e se sentindo simbolicamente um fracassado, né? Eu não sei se adiantou, mas na hora ele ficou muito contente, né? Eu falei, olha, isso tudo está sendo revisto. Agora, eu estou me lembrando, né, voltando para trás um pouco da questão de México e Brasil, né? Estava me lembrando de um dos textos que eu acho mais tocantes do Otávio Paz, até porque, de certo modo, eu acho que quase todos nós podemos nos identificar nisso, né? Que ele disse que ele era um garoto tímido, que ele passava boa parte do tempo na biblioteca do avô. E na biblioteca do avô, ele se sentia uma pessoa completamente cosmopolita, que podia trafegar por todas as literaturas, etc. Até que ele vai para a faculdade, né, e fica com um complexo de inferioridade enorme, é perspegado nele a identidade de mexicano, né, e ele, para sair disso, né, para obter o cosmopolitismo, vai procurar nos Estados Unidos e Europa, e também não encontra, né? Até que ele diz, tudo que eu procurava, finalmente, está no México. Enterrado, mas está. Claro que é uma idealização, né? Mas esse sentimento, né, de repente, você se descobrir que o olhar do outro, e aí o seu próprio olhar, te bota num gueto, né, do qual você não compartilhava antes, é muito curioso. Né? Com certeza. Acho que o México é um país que, assim, quando eu visitei o México a primeira vez, eu fiquei estarrecido. Assim, eles conseguiram, com a Revolução e os governos do PRI, eles conseguiram, de fato, emplacar essa ideia mexicana. Né? Assim, eles acreditam na mexicanidade. Eles acreditam até hoje, aquela ideia do José Vasconcelos, de La Raça, eles acreditam na raça. Acreditam, assim, o lema da UNAM, a universidade lá, é aquela frase. Por um espírito habla la raça. Né? Isso está lá nos símbolos da universidade. E, assim, nós não temos nada disso. Né? O Getúlio tentou fazer o Dia da Raça. Nunca deu certo. Nunca conseguiu emplacar isso de uma forma como os mexicanos faziam. O Dia
da raça dele não tinha nada a ver com negritude, né? Muito pelo contrário, né? O Estado Novo foi extremamente, entre as outras coisas que reprimiu, ele reprimiu os movimentos negros. E a ideia de raça dele, a ideia do Dia da Raça, era exatamente a ideia do Vasconcelos, a raça cósmica, né? A raça a nova raça que assimila todas as outras. Acho que, embora o Getúlio não tenha conseguido emplacar isso de uma forma que emplacaram no México, ele conseguiu, sim, um patrulhamento da diferença que eu assim, de forma leviana, chamo de morenice normativa. A morenice normativa, ela tem uma ideia de que o Brasil é aquele Brasil moreno, e ela discrimina, inclusive, os que são muito diferentes dessa média. Então, tanto o muito branco quanto o muito negro são discriminados, né? Porque não tendem a subverter o paradigma normativo de uma raça unificada. Eu vejo isso como uma coisa muito perigosa. Eu vejo que, justamente, para mim, a grande força do Brasil é a diversidade, a pluralidade, as diferenças. É um país que tem todas as diferenças possíveis, imagináveis e inimagináveis dentro de um mesmo país. Todas as contradições estão lá. E essa é a nossa riqueza. Se existe algo que diferencia o Brasil, até, por exemplo, do México, é isso. Essa absoluta impossibilidade de ter uma norma, de ter um Brasil típico, né? Não existe. O Brasil, como disse Carlos Drummond, que disse melhor do que qualquer nenhum Brasil existe. Isso eu acho que é a nossa grande riqueza e é o grande temor dos setores mais disparatados do Brasil. Assim, desde os bolsonaristas fanáticos que querem o Brasil unificado e normativo, e alguns setores da esquerda também querem o Brasil unificado e normativo. Eles têm, é claro, que são modelos de ideias diferentes do Brasil normativo, mas são igualmente normativos. Isso é muito preocupante. Eu vejo isso como um perigo, né, na história brasileira. É um perigo que explodiu agora. Agora estamos com isso, está aí, absolutamente, assim, um bom e velho fascismo, só que um bom e velho fascismo com um tempero, esse tempero de negar a realidade, né, de negar a diversidade que é evidente no país. E também um império da tosquice, né? Que eu acho que nós tínhamos uma espécie de negação, né? Porque, na realidade, se você for se lembrar de algumas reuniões de condomínio, por exemplo, que eu tinha no prédio que eu morava, que era um prédio pequeno burguês, de pequenos apartamentos, eu ouvia absurdos similares, né? Eu, às vezes, quando ligo a televisão, me dá um flashback de que eu estou numa reunião do condomínio da Aristides Espínola, é um terror. Mas eu estava me lembrando, de novo, do México, também é curioso, né? Porque eles rejeitam o melhor arquiteto que eles tiveram, né? Que é o Barragán, né? O Barragán é um mexicano completamente fora da curva. Porque era católico, né? Absolutamente não tinha uma agenda social, muito pelo contrário, né? E ele só começa a ser um pouco reconhecido no México quando ele ganha o prêmio Pritzker, mas por uma ação dos americanos, né? Ele é proposto via Museu de Arte Moderna de Nova York, né? Que legitima também a arquitetura brasileira, né? Para desespero do Le Corbusier. Né? Mas esse jogo é muito complexo, né?
E realmente não dá para encarar tranquilamente. Bom, e que bom que é complexo, né? A complexidade, assim, eu acho que entender essa complexidade é o bom, né? É o gostoso Sim, da sim, história. sim. A gente tentar entender essa complexidade e aceitar ela. Claro. E não ficar tentando toda hora criar normas e datas e padrões que visam suprimir uma parte dessa complexidade, simplificar ela. Então, assim, no caso do Rio de Janeiro, então, é assustador como o Rio de Janeiro é uma cidade que consome o seu próprio estereótipo. Nós criamos um estereótipo do carioca. Esse estereótipo é, em parte, criado de fora para dentro, em parte de dentro para fora, mas acaba sendo assimilado pela própria cidade. Hoje em dia, o Rio de Janeiro é uma cidade que cultua, inclusive, cultua uma autoimagem. Por exemplo, paulistas não conseguem entender como Machado de Assis pode ser carioca. Porque como que um carioca pode ser fino, intelectual, culto, cosmopolita, e ao mesmo tempo ser do lugar que ele é mesmo, assim, ninguém mais carioca do que Machado de Assis. Sim. É um ser que só podia existir no Rio de Janeiro. E, no entanto, é um ser que, a meu ver, não caberia no Rio de Janeiro de hoje. Ele provavelmente tem que se mudar. Porque, assim, como assim? Ele é acusado de N coisas que são politicamente incorretas hoje. Então, assim, me preocupa isso. Me preocupa essa perda de... Assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que foi a fina flor da intelectualidade brasileira. Liderou a cultura brasileira como em todo seu esplendor e miséria e decadência. O Rio de Janeiro foi uma cidade extraordinária, talvez uma das cidades mais extraordinárias do mundo durante um período. E hoje não é mais. Hoje é uma cidade, em alguns sentidos, provinciana, em alguns sentidos, ensimismada, né? E é uma cidade que nega a sua própria história. E nega exatamente essa história que foge do normativo. Nega a parte da história que é cosmopolita. Como que o Rio de Janeiro lida com a passagem da Vieira da Silva? Né? Não lida. Veio uma das grandes artistas da sua época, viveu no Rio de Janeiro, rejeitou a cidade rejeita ela de volta. Assim, não há eu não vejo, não tem no roteiro turístico do Rio de Janeiro, aqui morou Maria Helena Vieira da Silva. Não existe. Ninguém vai para o Hotel Internacional pensar o que era aquele momento. Assim, algumas pessoas sim. O Frederico Moraes fez aquela grande expedição, Hotel Internacional Pensão Mauá, na década de 80, né, muito antes, todos queiram falar nisso. Mas, de um modo geral, a cultura da cidade ela não absorveu essas pessoas, ela meio que recebe e depois espelha, depois esquece. O Rio de Janeiro também foi vítima de 2 golpes profundos, né? Com certeza. Uma mudança de capital completamente absurda, né? Totalmente, que joga fora um patrimônio fantástico que já estava construído, né? É fantástico também porque os habitantes do Rio de Janeiro não se levantam contra isso suficientemente, né? Eu acho que um dos poucos até foi o Roberto Marinho, no Globo. Ele chega a tentar convencer Juscelino a fazer uma cidade administrativa na Barra da Tijuca. E o Sérgio Bernardes faz alguns croquis, né? Depois ele também é capturado. Mas essa é a primeira violência, né? E sem nenhum plano, né, de o que vai ser desse lugar depois, né? E os cariocas adoravam se chamar de Bela Cap, em oposição à Nova Cap, né? Ou que bom que nós vamos nos livrar
desse governo federal que nos incomoda. Vamos viver só das nossas belezas, né? E depois, acho que talvez tão sério quanto, tenha sido a fusão, né? Porque o que era Distrito Federal e que virou Guanabara tinha uma renda per capita maravilhosa, né? Teve um governo, é um personagem completamente polêmico, mas como administrador acho que atualmente é uma unanimidade. O governo do Carlos Lacerda foi de uma eficiência grande, pode ter sido brutal em algumas questões, mas boa parte do que o Rio tem foi projetado ali, né? Mas depois foi fusão e por aí vai, né? Quer dizer, além de cada coisa, quando você acha que já está ruim o suficiente, piora bastante, né? A fusão eu era criança, mas eu ainda consigo entender o processo político da fusão. Em termos de basicamente, exato, a ditadura perdia as eleições aqui, e se fizesse a fusão, passaria. Não é, basicamente. Agora, a coisa da transferência da capital, eu confesso a você que eu não entendo. Eu não entendo como. Eu não entendo se foi empáfia, né, se foi da parte da elite carioca, se foi arrogância, se foi corrupção, se foi. Eu acho que isso tudo junto. Se foi porra louquice, eu não entendo. Eu não entendo como que aquilo pode ocorrer. Aqui simplesmente é tipo cortar fora um braço, uma perna, e achar que vai ficar bem. Pois é, e toda a inflação, para não parecer que estamos apenas com reclamos guanabarinos, né? Toda a inflação brasileira, né, provém daí, né? Porque você começa a emitir moedas sem parar, né, para transportar tijolo de avião, trazer vidros da Suécia, etc. Quer dizer, é um preço que o Brasil, não foi só o Rio que sofreu, né? Que o Brasil todo sofreu. Acho que essa questão, do ponto de vista que eu queria realmente, é o ponto, do ponto de vista, em termos históricos. A negação do passado. Não sei se o real, né, eu não saberia definir o real. Tem uma questão de negação do passado. Né, voltando ao começo da nossa conversa. A questão de querer apagar o passado. Assim, já que você está se referindo a pensamento mágico, existe expressão maior na história brasileira de pensamento mágico que Rui Barbosa mandando queimar dentro da escravidão que pertencia ao Ministério da Fazenda? Aquilo é um pensamento, assim, dizendo, vamos apagar essa mancha da nossa história, aquilo é um pensamento absolutamente psicótico. Assim, que alguém possa acreditar nisso, né, que alguém possa achar que queimar arquivo é uma forma de apagar um legado histórico. Pois é, e vindo de um jurista, né, de um intelectual, de um jurista, né, é mais assustador ainda. Né? Assim, o Rui Barbosa é assustador, né, em vários sentidos. Eu acho impressionante que um homem que, como ministro da Fazenda, faliu o país, tenha conseguido a carreira que ele teve posterior a isso. Né? Inclusive, bom, palmas para o bom senso brasileiro, ele nunca foi eleito presidente nas 4 tentativas de se eleger. Mas é um pensamento de simplesmente negar o passado. Vamos passar uma borracha, apagar, começar de novo. E se tem uma coisa que é destrutiva no Brasil, é isso. É esse anseio de apagar o passado, passar uma borracha, vamos começar da estaca zero. Assim, mas que tem uma coisa romântica, assim, um sebastianismo, né? De achar que vamos apagar tudo que aconteceu de errado e agora vem alguma coisa nova e vai tudo ficar bem. O país do futuro vai em cima disso, né? Também, não é? Se nós somos o país do futuro, temos que... É engraçado assim, pensar. Todo mundo fala do país do futuro, poucas pessoas leram o livro do Zweig. O livro do Zweig é um delírio. Assim, é um delírio porque
porque é um livro desesperado. É uma pessoa escrevendo sobre o que não sabe, né? Ele, depois que o livro saiu, quando ele chegou no Brasil para morar, o livro já estava saindo. Toda aquela história dele de país do futuro é baseado numa viagem de 3 meses. É uma viagem que ele até vê a palestra do Le Corbusier no Belas Artes, né? Mas é uma viagem de 3 meses. 36, passou, não me lembro se eram 3 meses, passou por aí. pouco tempo no Brasil, ciceroneado por uma equipe que só mostrava para ele que tinha tudo que ele visse. E aí ele escreve um livro chamado País do Futuro, ou Um País de Futuro, Um País do Futuro em alemão. E as observações dele no Brasil são as observações de uma pessoa extremamente inteligente, sensível, um excelente observador, mas que não entende nada do Brasil, não entende nada da história desse país, da real estrutura de relações de classe, raça e gênero, como o país foi construído. É um turista. Né? Um turista com muita leitura, com muita sensibilidade, com uma boa dose de informação, mas que não tinha condição de emitir as opiniões que emitiu. E você lê o livro, conhecendo o Brasil, e você fica impressionado com o delírio de escrever aquele livro. Agora é curioso, Tristes Trópicos, né, para outro relato de um grande intelectual sobre o Brasil, lembramos muito da referência dele à Baía de Guanabara, né? O Caetano Veloso fez uma música igual uma Boca Banguela, mas no capítulo que ele dedica ao Rio, o Lévi-Strauss tem um deslumbramento com o centro do Rio. E ele diz que, finalmente, todo o cosmopolitismo, né, que se pensava com as galerias, aqui era feito a céu aberto, porque o clima permitia, que as lojas na Rua do Ouvidor se estendiam até a calçada. Olha, é dos textos mais idílicos que eu já li sobre o Rio, né? É impressionante. Eu acho que tinha algo mesmo no ar que inebriava, né, todo mundo. Tinha e tem, né? Assim, eu vou na Saara e eu fico me derretendo em romantização da ideia do que poderia ser o Brasil. Vejo aquilo como é uma utopia. Sim, sim. Mas é uma utopia muito sedutora. Agora, para entender, acho que o outro que você falou no Lévi-Strauss, outro que realmente conseguiu ver para além da utopia foi o Blaise Cendrars. Os textos do Cendrars sobre o Brasil, esse realmente se deu o trabalho de tentar entender. Ele foi seduzido, sim, teve a sedução utópica, teve a ideia romântica do Brasil, e aí ele ficou um pouco mais, né? E aprendeu, viu como aquilo realmente funciona e entendeu a distopia que fica para além da utopia. E essa, assim, nenhum nem o outro, né? Nem 8 nem 80. Eu acho que o interessante é tentar entender a complexidade dessa relação. Como que essa utopia gera a distopia e vice-versa. Rafael, e o que você está escrevendo agora? Acabei de terminar esse livro, né? Entreguei esse livro recentemente. Vai sair o livro do Modernidade do Branco. Vai sair até o final do ano, outubro, novembro, deve sair. Depois que é um projeto que eu levei 2 anos e meio escrevendo. E, para você ter uma ideia, a pesquisa começou em 2007. Eu fui ministro da Biblioteca Nacional em 2007. Foi ali que eu comecei a pesquisar esse assunto. Então, assim, tudo bem, é claro que eu fiz outras coisas nesse meio tempo, não foi dedicação exclusiva. Mas é um livro que levei mais de 10 anos para escrever. E depois de um projeto dessa imensidão, assim, a gente não quer fazer nada grande. Né? Então, desde que eu terminei o livro, eu só tenho feito textos
demandam menos dedicação emocional. Claro. Bom, e você é um pai recente, né? Sou um pai recente. Minha grande obra. Minha grande obra nasceu em 2018, está com 1 ano e 9 meses. E, com certeza, a paternidade, ainda mais em tempos de coronavírus, né? Porque estamos sem... Ela tinha acabado de começar a creche, estamos sem creche desde março. Então, já são 4 meses que... Abriu mais 3 meses. Sim. Estamos revezando aqui 24 horas por dia, né? Sabe como é essa vida aqui alemã, né? Nós fazemos tudo, não existe a terceirização de serviços que tem no Brasil. Então, isso tem sido intenso. Temos em casa 24 horas. Rafael, é uma delícia também. Eu quero te agradecer enormemente. Foi uma delícia, como sempre, conversar com você. A gente não tem vontade de parar nunca, né? Os ouvintes precisam parar. Pois é. Mas, olha, eu queria te dar um grande abraço aí na família. Devolvo o abraço. Tchau, querido. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.